pessoal, tudo bem? Sejam todas bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Mariane Ordanov, eu sou naturóloga, terapeuta integrativa e eu ajudo mulheres a relembrarem quão maravilhosas elas realmente são. Mulheres que estão se sentindo sobrecarregadas, que sentem que não vão dar conta de tudo. Eu ajudo essas mulheres a serem mais gentis com elas mesmas, a se amarem, se cuidarem, se aceitarem e assim viverem uma vida muito mais leve, muito mais próspera, muito mais abundante. Então, nessa live nós vamos falar sobre encerrar ciclos e eu peço que você compartilhe com as suas amigas, compartilhe com as pessoas que você conhece que estão precisando encerrar ciclos, criar coragem para dar esse movimento. Como fazer isso da melhor forma possível? Oi, Márcia, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença aqui. Então, se vocês estão assistindo essa live gravada, eu peço que vocês adiantem uns 2 minutinhos para frente, até que as pessoas possam entrar aqui comigo ao vivo, e aí assim a gente vai começar o conteúdo de verdade, né? Então, eu vou aqui compartilhar com algumas pessoas, convidá-las para estar nessa live. E se você tiver a possibilidade, eu peço para você compartilhar também com as suas amigas, para que essa mensagem chegue até mais mulheres. Então, vamos lá. Vou dar só mais um minutinho e a gente já vai começar com tudo. Escreve para mim se vocês estão tendo dificuldade para encerrar ciclos, para finalizar processos na sua vida, se você sente que, ou você já teve essa dificuldade, né? Você teve que carregar muita coisa para a sua vida, né? Então você está aí carregando um peso do passado porque justamente você não encerrou algum ciclo, alguma coisa ficou pendente do seu passado. Escreve aqui para mim o que vocês acham. E a gente já vai começar, tá bom? Eu vou tomar uma aguinha. Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Por que é tão difícil encerrar ciclos? Encerrar ciclos dói, né? É uma parte de nós que está indo embora, é uma parte da nossa essência, né? Uma parte das nossas experiências. E na vida, tudo é feito de ciclos. Nós somos pessoas cíclicas e a gente vive ciclos de transformação. A Márcia está falando, eu já tive, Mari, 15 anos sem querer fechar um ciclo. E como dói, né, Márcia? A gente vai levando com a barriga, a gente fica com medo desse processo, né? A gente fica com medo de se colocar nessa zona do desconhecido, né? Uma zona de desconforto, e a gente fica protelando e fica empurrando com a barriga uma situação que às vezes está muito mais desconfortável do que realmente enfrentar esse desconhecido, mas mesmo assim a gente se paralisa com medo da mudança, né? Então eu sei bem o que é isso, Márcia, ainda bem que você conseguiu. A Carola falou, sim, eu era mestre em ficar agarrada em homens, né? E geralmente homens que não têm valor, né? Geralmente a gente faz esses processos aí com a gente mesma, né? E a Márcia falou, mas esse ano eu fechei o ciclo. Amém, Márcia, que bom. Parabéns, que seja o início de uma nova fase maravilhosa para você, tá bom? Então, a gente precisa entender a transitoriedade da vida. Tudo tem um começo, meio e fim. E quanto mais a gente ficar apegada, né, a esses processos, quanto mais a gente se apega numa situação, numa pessoa, num problema, mais a gente sofre. Porque, na verdade, o nosso sofrimento não vem dos fatos em si, mas vem da nossa resistência em se desapegar desse processo, né? Oi, Lila, seja bem-vinda. Aí a Márcia falou, meninos, eu vou deixar vocês, depois eu assisto tudo. Perfeito, Márcia, vai ficar gravado, tá bom? Então, vamos lá. Então, a maioria de nós, o que a gente faz? A gente não encerra os ciclos, a gente fica protelando, a gente vai fingindo que esse problema não existe,
ou a gente vai empurrando com a barriga, a gente vai negando e a gente verdadeiramente não dá um final nas situações, a gente não passa limpo aquela situação, a gente vai empurrando, ignorando. Por quê? Porque a gente não consegue lidar com a dor. A gente vive buscando prazeres imediatos. E quando a gente fala em encerrar ciclos, quando a gente fala em fechar portas, vai doer, né? Vai doer. Quando a gente busca esses prazeres imediatos, a gente não quer lidar com isso. Então a gente prefere se anestesiar. A gente vai, ou a gente come demais para trazer essa saciedade, né? E vai negando aquilo que está desconfortável. Ou a gente bebe demais, ou a gente compra coisas demais, nessa tentativa de satisfazer essa necessidade, né? De trazer esse prazer imediato para nos trazer uma situação confortável. Mas para encerrar ciclos, a gente vai ter que olhar para a dor, a gente vai ter que olhar para esse processo, a gente vai ter que se desapegar, tá bom? Então, deixa eu ver as minhas anotações para eu não perder nada aqui, deixar de falar para vocês. Então, vamos supor, o que aconteceu? Às vezes você foi lá e terminou um relacionamento. E aí você quer excluir aquilo da sua história, você quer excluir aquela pessoa da sua história. E aí o que você faz nesse movimento de exclusão? Você mesma se enfraquece. Por quê? Porque geralmente você não aprendeu com aquela situação, você não olhou para a sua parcela de responsabilidade dentro daquele relacionamento. Então, possivelmente, o que acontece? Você negou aquilo e você não trouxe o aprendizado para aquele processo. Então, toda vez que a gente encerra um ciclo, existem 4 passos que você precisa dar para fechar esse processo. E eu vou te falar aqui nessa live esses 4 passos, mas primeiro a gente tem que ver como que é saber que é hora de encerrar esse ciclo, né? Como que ai meu Deus, e agora? Será que eu devo mesmo encerrar esse ciclo? Será que é isso mesmo? Né? E geralmente, o que a gente faz? A gente só fecha um ciclo, só toma uma decisão, só toma uma atitude de mudar quando a nossa dor é maior do que o nosso desconforto, né? Então, quando a nossa dor está muito grande em permanecer naquela situação, a gente enfrenta o medo do desconhecido e muda, né? Então, geralmente a gente espera até o limite, a crise, a dor, o problema ficarem insustentável para a gente ter força de mudar, para a gente ter força de enfrentar o nosso medo do novo. Só que tem vezes, pessoal, que a situação não tá ruim, né? Como no meu caso. Eu moro aqui na Alemanha, eu tô numa situação estabilizada, eu tenho um bom emprego, minha vida não é ruim. Só que existe um chamado para viver uma nova vida. E esse chamado me fez tomar essa decisão, me fez tomar essa atitude. E geralmente, pessoal, nesse caso é muito mais difícil da gente fazer esse processo, porque a gente prefere permanecer anos e anos nesse confortável, nessa vida fácil que a gente tem, do que realmente tomar uma decisão difícil e ir em busca de uma vida extraordinária. Porque muitas vezes a gente tem um monte de crenças de não merecimento, a gente tem crença de que a gente, quanto mais sobe, maior a queda, né? Escreve aqui para mim se vocês têm essa crença de que, ai meu Deus, se eu tô querendo muito, na hora que eu cair eu vou me estabacar lá no chão, né? Geralmente a gente pensa assim, ai, se eu tô querendo demais, né? Quem eu penso que eu sou, né? Então a gente tem esse processo de autossabotagem. E o que eu quero dizer com tudo isso, pessoal, é que assim, a gente pode escolher sim uma vida extraordinária. Nós somos centelhas divinas aqui na Terra. Nós somos feitos da mesma energia que move todo o universo. E por que não decidir ter uma vida muito melhor? Por que viver a sua vida toda na mediocridade, né, na média, se você pode ter sim uma vida extraordinária? Então é por isso que a gente às vezes
tem que encerrar ciclos, por mais que eles sejam bons, por mais que sejam ciclos favoráveis, mas para ir em busca daquilo que a gente realmente quer viver. Pensa comigo, você só tem uma vida. Você só tem uma vida, né? Então, se você tá aí vivendo uma vida mais ou menos, né? Uma vida que não tá ruim nem tá boa, mas ela tá confortável, né? Mas você sabe, você sente no fundo do seu coração que existe algo mais, que existe um mundo lá fora de possibilidades para você. Só que o que te separa desse mundo é a sua coragem de dar o primeiro passo, de encerrar ciclos, de cruzar pontes e queimar as pontes que você já atravessou. E é nesse processo que vem a dor. Então, qual que é o passo então? Qual que é o passo a passo para você encerrar ciclos? Então, depois que você já tomou essa decisão, depois que a sua dor em permanecer está muito grande e você quer fazer esse processo, ou então que a sua dor não está grande, que você está confortável nessa situação, mas você escolheu ter uma vida ainda melhor, você escolheu em estar mais alinhada com aquilo que o seu coração está te pedindo. Porque às vezes, se você está aí vivendo o sonho de outras pessoas, você está aí vivendo os sonhos dos seus familiares, do seu sistema de crença, e você tá desconectada da sua própria verdade. Então, pessoal, deixa eu ver o que mais que eu ponho aqui. Enquanto a gente não aprender a encerrar esses ciclos, a gente vai estar sempre repetindo os mesmos padrões, a gente vai estar sempre repetindo os mesmos erros, a gente vai estar sempre atraindo para a nossa vida os mesmos padrões de situações, os mesmos tipos de pessoas, até que a gente feche esse ciclo, encerre, a gente decida, encerrar esse ciclo e verdadeiramente virar a página, tá bom? Então vamos para o nosso passo a passo de como encerrar essa parte, esse ciclo. Vamos lá. Então o primeiro passo, pessoal, é você deixar ir. E o que significa deixar ir? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Você pega e você é mandado embora. E o que aconteceu? Você simplesmente foi mandado embora, mas qual que é a resistência que você coloca sobre isso? Você fala, nossa, eu fui mandada embora, então eu sou uma péssima profissional. E aí você coloca um monte de historinhas, um monte de resistência para aceitar aquele encerramento daquele ciclo. Então você coloca muita resistência para aceitar algo que te aconteceu e você sofre. Porque o nosso sofrimento vem da nossa resistência em aceitar, em se desapegar, em ser flexível e ser aberta a mudanças, em se permitir que o universo nos traga o que for melhor para a gente, a entregar mais, a confiar no universo de que tudo está sempre certo, de que tudo está atuando para o seu bem maior. E eu sei que isso pode parecer um papo assim meio místico, meio New Age, mas na verdade, pessoal, pensa comigo. Se você foi mandado embora, o que você pode fazer para mudar aquilo? Nada, Você pode aprender com seus erros, você pode aprender a sua parcela de contribuição para que esse resultado acontecesse, mas o que você pode fazer fisicamente, de forma prática para mudar aquilo que te aconteceu? Nada. Então, se você ficar botando um monte de resistência, se colocando para baixo, revoltado porque isso te aconteceu, você vai estar em sofrimento. É a mesma coisa, seu marido te trai, e você fica ali remoendo, meu Deus, por que aconteceu isso? E você tá pondo um monte de resistência a algo que te aconteceu. A gente fica negando. Então, o primeiro passo é você parar de negar e aceitar o que aconteceu. Mesmo que você não concorde. Você não precisa concordar com o que aconteceu, com o final de um ciclo, com algo que está terminando, que está indo embora da sua vida. Você não precisa concordar, mas você precisa aceitar os fatos. Você precisa parar de colocar toda essa resistência, porque justamente essa resistência em permanecer apegado a essa situação que está te levando para o sofrimento. E entenda uma coisa, aceitar não significa que você não vá sofrer. É claro que você vai sofrer, é claro que vai doer.
mas a questão é o quanto de sofrimento você vai trazer, você vai ficar remoendo, você vai ficar ressentindo, ou seja, sentindo de novo e de novo e de novo, todos os dias, aquele mesma emoção, aquele mesmo fato. Então, a gente precisa soltar, né? Então, isso a gente deveria fazer a cada nova atividade. Por exemplo, esse é um dos pontos chaves para você manter a sua energia elevada. Se você, por exemplo, eu estou aqui fazendo essa live. Quando essa live terminar, eu vou soltar, eu vou deixar ir essa live. Eu vou soltar, eu vou entender que eu fiz o meu melhor, que eu dei o meu melhor e pronto, acabou. Agora, se eu fico resistindo, e se eu fico, ai meu Deus, não devia ter falado aquilo, ai meu Deus, eu gaguejei, ai meu Deus, ninguém assistiu a minha live, eu vou estar resistindo aquilo, eu não vou estar encerrando o meu ciclo. E quando eu não encerro um ciclo, eu consumo toda a minha energia. Então a live já passou há 5 horas, mas eu ainda estou revivendo aquilo. Então eu não encerrei aquela atividade, eu não encerrei aquele ciclo e eu continuo consumindo a minha energia nesse processo. Então, pessoal, o que a gente tem que fazer? A cada atividade, a cada final de ciclo, respira, solta o ar e fala, eu deixo ir, eu dei o meu melhor, né? Então deixa aí o que te aconteceu, solta, entrega, confia que os planos de Deus, do universo, são muito maiores que os nossos. Eles têm planos maravilhosos pra gente, que a gente não precisa ficar no controle, apegada, não, eu tenho que manter isso na minha vida. Solta, porque o universo tem algo muito melhor para você. E o segundo passo é faça um fechamento daquilo, se despeça. Então, por exemplo, às vezes você saiu de um relacionamento, né? Que nem eu comentei, você não quer nunca mais olhar para a cara daquela pessoa. Só que o que você está fazendo? Você não resolveu aquela coisa, você está ignorando, você está negando, você está negligenciando. E você está colocando todas essas emoções para debaixo do tapete. E o que vai acontecer? Essas emoções vão sendo reprimidas. E você vai usando a sua energia vital para manter tudo isso dentro de você. Então você vai fazendo um esforço consciente e inconsciente para manter tudo isso longe, né? Então, dane-se, eu não quero saber daquela pessoa, nunca mais eu vou olhar para a cara dela. Só que a gente não verdadeiramente ressignificou aquilo internamente. A gente simplesmente ignorou, muda, né? A gente vai se anestesiar com a televisão, com as redes sociais, com a nossa comida. E aí a gente não vai olhar em profundidade para aquilo que aconteceu. A gente não vai trazer perdão. A gente não vai olhar nossa parcela de culpa. E a gente fica negando tudo isso e empurrando com a barriga, né? Então, por isso que é importante a gente assumir a nossa parcela de participação. Então, vamos supor, não deu certo o relacionamento, ou você brigou com a sua amiga, ou você terminou um emprego, ou você vai mudar de país. Senta e se conecta com isso, né? Se despeça disso, né? Olha para isso e fala, tá bom, como que eu fui dentro dessa relação? Qual que é a minha parcela de culpa, de responsabilidade, né? Sai do papel da vítima, onde só o outro errou, só o outro fez coisas de errado para você, e se conecta, tá bom, o que eu poderia ter feito de melhor? O que eu poderia, enfim, ser uma pessoa melhor da próxima vez? Se você não traz esses aprendizados, se você não fecha esse ciclo, se você não faz essa revisão, você vai replicando esses erros nas próximas situações. Então é importante a gente ir sempre fazendo essa abordagem. E uma grande ferramenta nesse processo é o Ho'oponopono. Porque a gente... O que é o Ho'oponopono, né? São 4 frases que a gente usa e é baseado na filosofia havaiana, que traz perdão àquilo, né? O Ho'oponopono fala que toda dor, todo sofrimento vem de uma memória não curada. Então, por exemplo, olha para o seu passado, existe alguma coisa, alguma pessoa que você precisa perdoar, ou que você precisa pedir perdão, se conecta com essa pessoa e vai mentalizando as frases do Ho'oponopono, que é eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo,
né? Então, sinto muito que as coisas não foram como deveriam ser. Eu sou grata por todos os aprendizados bons e os aprendizados ruins, porque isso me fortaleceu, me transformou na pessoa que eu sou hoje. Eu sou grata por isso, por essa experiência, né? E eu te amo, e não que você ainda ame aquela pessoa, mas eu te amo, eu amo a experiência que você me trouxe, eu amo a vivência que a gente teve junto. Eu amo sim os momentos bons que a gente teve, porque geralmente quando um relacionamento acaba, por exemplo, ou você sai de uma empresa, se as coisas não foram muito bem resolvidas, a gente sai com aquele ressentimento, a gente sai com aquela amargura. E a gente esquece dos bons momentos. E quando a gente foca só no negativo do que nos aconteceu, a gente está dando poder para aquilo, a gente está reforçando isso, a gente está potencializando tudo aquilo internamente. Então, quando você traz esse entendimento, esse perdão, né, essa resolução, você se fortalece e você permite que essa energia se dissolva, né, e que você possa viver de forma muito mais harmoniosa. Deixa eu tomar uma aguinha. E o terceiro passo, pessoal, é você se acolher. É você entender que sim, vai doer. Se despedir vai doer. Mudar vai doer. Enfim, mas você precisa se acolher, né? E dizer assim para você mesmo, olha, tudo bem, né? Deixa essa dor vir. Você não vai negar essa dor como você sempre fez, mas você vai simplesmente se conectar e falar: nossa, tá tudo bem, né? Tá tudo bem de eu sentir essa dor. E isso vai passar, né? Então, coloca um outro pensamento no lugar. Quando a dor vier e disser: ah, nossa, que dor, tá doendo. Substitui, que bom que eu tive a oportunidade de vivenciar com essa pessoa. Que nem eu tô tendo que falar tchau, me despedir de pessoas muito queridas aqui na Alemanha, e eu tô substituindo por um sentimento de gratidão, né? Então eu acolho a minha dor, eu não nego, eu acolho a minha tristeza, me acolho mesmo, né? Eu tomo conta de mim, eu me abraço e eu falo para mim mesma, tá tudo bem. Que bom que eu tive a oportunidade de conhecer essas pessoas. Se eu não tivesse vindo para a Alemanha, eu não teria tido essa oportunidade. Que bom que eu tive a oportunidade de trabalhar no spa, que eu tive a oportunidade de aprender o alemão. Enfim, quantas oportunidades a gente tem dentro desse ciclo. Deixa eu ver o que a Carola tá falando aqui. Carola, eu só tive sucesso em relacionamento quando eu fiz essa faxina do perdão e revisitei os meus erros para então melhorar. Isso é muito importante, cara, porque muitas vezes a gente está só culpabilizando o outro, né? E a gente não enxerga que num relacionamento são duas pessoas envolvidas. E dentro disso, as duas precisam assumir a responsabilidade daquele relacionamento dar certo. Então, quando a gente consegue fazer esse movimento, né, de olhar também para nós, olhar para as nossas falhas, para as nossas limitações, a gente cresce, né? E aí a gente pode parar de atrair sempre o mesmo padrão. E a última dica é: faça uma retrospectiva, né, daquele processo, desse ciclo que está se encerrando. Então, o que você aprendeu com tudo isso? O que de memórias que você vai levar? O que de aprendizado você vai fazer para que daqui para frente não aconteceu o mesmo processo, para que você possa crescer, para que você possa levar tudo isso como bagagem. Quando a gente consegue aceitar tudo que nos aconteceu, né, por mais que a gente não concorde, a gente leva isso como força. Enquanto você estiver negando tudo isso, você se enfraquece, você fica fraco, porque você não leva os aprendizados, você está nessa resistência contra aquilo que te aconteceu. Então, quando a gente toma isso como força, como gratidão, como experiência, como algo que nos fez evoluir, que nos fez crescer, a gente se expande, né? A gente se torna um ser humano melhor, mais evoluído, e a gente consegue levar tudo isso como bagagem para as nossas vidas, para que a gente possa crescer, né, em outros lugares. Existe uma frase que eu gosto muito que fala: floresça onde Deus te plantar.
Então, se Deus está te chamando para encerrar esse ciclo, para começar um novo ciclo, floresça onde Deus te plantar, né? Seja luz, seja vida, seja gratidão, aonde quer que você esteja. Então, quando você leva isso, quando você consegue revisar os aprendizados, quando você sai do lugar da vítima e assume o seu próprio poder e consegue levar tudo isso como força para o próximo nível, você cresce, você expande, você consegue atravessar essa zona de conforto e ir para o próximo nível com muito mais força e coragem. Tá bom, pessoal? Eu espero que essa live tenha ajudado a vocês. Espero de coração que vocês tenham a força necessária para encerrar ciclos, porque só é possível ser bem-sucedida, próspera, abundante num novo nível quando você jogar para trás aquilo que não serve mais, quando você fechar portas, quando você encerrar esses ciclos com aprendizado, gratidão. Por mais que não tenha sido como você queria, por mais que tenha doído, mas vale a pena você fazer esse processo, tá bom? Eu agradeço a presença de vocês, um grande beijo e até a próxima.